E aí, galera do Potencial, né? Estamos mais em uma das nossas aulas à distância, tá bom? Espero desde já, né, que todos possam estar bem aí nas suas casas, se guardando, se protegendo, tá bom? Da pandemia. Galera, como vocês sabem, hoje o nosso conteúdo é justamente sobre história da arte, né? E aí a gente vai trabalhar alguns pontos centrais do que ficou na aula passada, né? O pessoal aí do primeiro ano, que é justamente o barroco, né? A gente já viu lá o conceito geral, né, do barroco e agora a gente vai trabalhar aí a ideia do barroco no Brasil, tá bom? Então, o barroco no Brasil, né, teve suas próprias características, né? Abrange os seus próprios caminhos, tem grandes nomes como o próprio Boca de Inferno, né? Ficou conhecido aí o Gregório de Matos, né? Um poeta literário baiano, né? Que vai chamar justamente a atenção pelos seus poemas e pela sua literatura de questionar justamente os escândalos da sociedade naquele período, né? E aí você vai ter também grandes nomes, né? Como o próprio padre Antônio em si aí, que vão justamente revolucionar essa ideia do barroco aqui no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Galera, o barroco chega aqui no Brasil justamente aí no século XVII, tá bom? Era uma obra até então insignificante, né? O barroco ele vem para revalorizar essa questão da obra, da arte aqui no Brasil. Até então a arte que era produzida aqui no Brasil era uma arte totalmente insignificante, né? E a literatura e a arte barroca vem justamente com os preceitos, tá bom? E a bagagem portuguesa em si, né? Então ela traz consigo aí essa ideia da literatura portuguesa, né? Desse caminho aí da literatura portuguesa, tá bom? Então o barroco ele foi introduzido aqui a partir do século XVII, né? Pelos missionários católicos, né? Conhecidos justamente aí como os jesuítas, né? Que trouxeram consigo tanto a doutrina religiosa, né? Como instrumentos de arte para os nossos indígenas, tá bom? Então além de anunciar, né? De pregar essa fé aí, os católicos, né, os padres católicos jesuítas vinham justamente com a ideia de trazer o dogma católico, mas também de iniciar essa população brasileira desse período a questão da arte, tá bom? Então, o barroco ele vai atingir justamente seu apogeu aqui no Brasil na ideia da literatura, né, com o próprio Gregório de Matos, essa imagenzinha que está aparecendo aqui agora, ó, tá bom? Que é o Gregório de Matos, né? Ele vai trazer também a ideia do orador sacro, né? Do orador sagrado, do homem sagrado aí, que é justamente o padre Antônio Vieira, essa figura aqui também, né? E aí esses caras vão trazer consigo essa nova roupagem do barroco aqui no Brasil, né? O objetivo, galera, é justamente trazer essa valorização aí da questão artística aqui no Brasil, que até então, né, era muito insignificante, né? Não, a gente não tinha assim uma arte tipicamente brasileira, mesmo o barroco trazendo toda uma bagagem portuguesa, mas ainda assim você tem uma arte agora aqui no Brasil, tá bom? E aí você se pergunta, professor, mas qual é a característica dessas obras, né? Qual é a característica de fato aqui do barroco brasileiro? Então, galera, então vamos pontuar aí algumas características em si, dentro do contexto artístico e também dentro do contexto literário, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, né, era justamente conduzir o homem a essa questão da fé, né? Nesse período aí você tem a reforma protestante, mas você tem também a reavaliação da Igreja Católica no movimento da Contra-Reforma, e aí mais uma vez você tem a Igreja Católica ligando esse homem a essa questão da fé, beleza? Você vai ter que agora, nesse instante, prevalecer o teocentrismo, né? Deus acima de tudo, Deus acima de todas as coisas, tá bom? Você vai ter aí a exuberância e a extravagância nos processos artísticos, nas obras, tá bom? Artística, tá bom? Do barroco, né? Como vocês podem ver, a gente tem muita arquitetura barroca aqui no estado de Alagoas, né? Muita arquitetura barroca em geral no Brasil, e você consegue perceber aí essa ideia da irrelevância, né? Do extravagante, né? E assim sucessivamente. Então você vai ter a depressão vital, né? Que era justamente algo expresso dos artistas do barroco nessa ideia da expressar os seus sentimentos, né? Na literatura você vai ter o texto hermenêutico, tá bom? Que é a ideia do texto sagrado, do texto que vai conduzir o fiel, tá bom? Você vai ter aí a ideia
de nação e a ideia de Deus, né? A nação deve ser conduzida por Deus, tá bom? Era um dos aspectos também aí dessa nova ideia do barroco, né? Do barroco brasileiro, a salvação da alma, de fato, né? Que é um ponto, como vocês podem ver, o barroco ele tá literalmente atrelado a essa ideia do religioso, do sagrado, do sacro e assim por diante, tá bom? Você vai ter aí a ideia do rebruscamento da originalidade, né? E o sentido nacionalista justamente na arte, tá bom? Você vai ter o místico, o celestial e você vai ter o espiritual dentro desse contexto da arte barroca, beleza? Então, para a gente dar continuidade, é necessário também, galera, entender alguns aspectos centrais do barroco, tá bom? E algumas dualidades que existem do barroco e alguns contrastes que é necessário a gente entender. Então, ó, o Renascimento, né, que é um dos movimentos também artísticos que vai contrapor essa ideia do barroco, né? O Renascimento ele vai ter a sua origem justamente na Itália, né? Era um movimento, né, que revalorizava a antiguidade clássica em si, né? Tinha como estética central a ideia do antropocentrismo, né, que era o homem agora como o centro de tudo. Você vê a desvalorização aí do teocentrismo, a figura de Deus, tá bom, como centro de tudo, e você vai ter a ideia de procurar essa independência da arte, se desligando totalmente dessa questão da igreja. Tá bom? Então você não vai ter mais essa arte ligada, tá bom? Então é o primeiro ponto central de diferença do Renascimento para o Barroco, é justamente essa ruptura justamente da arte com a ideia do sagrado, tá bom? Já o Barroco, né, como eu falei para vocês, traz a ideia justamente do clássico, do medieval, né, essa questão dualista, né, do teocentrismo com o antro, tá bom? Então você vai ter esse contraponto aí da arte barroca e da arte renascentista, tá bom? Galera, então esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó, o Bento Teixeira, né, ele foi considerado o primeiro poeta do Brasil, né, e a sua obra mais famosa é justamente a Presopopeia, tá bom? Que fala justamente do trabalho de um carinha chamado Jorge de Albuquerque Coelho, né? Que era o terceiro donatário da capitania de Pernambuco, né? E aí ele vai ser substituído justamente pelo seu irmão Duarte Coelho, né? O escritor Bento Teixeira vai justamente falar sobre essa questão desse donatário, né? Donatário, como vocês sabem, entrando um pouquinho aí na história geral, eram os donos da capitania, né? Recebiam essa capitania aí do rei de Portugal, tá bom? E eram justamente o donatário, né? O escritor era o oitavo em rima, tá bom? E ele tinha alguns troféus, né? E ele foi muito premiado aqui, justamente no Brasil, essa figura aí do Bento Teixeira. Outro cara bastante muito importante, né? Aqui nessa questão do barroco brasileiro é Manuel Botelho de Oliveira, né, que é um dos célebres nomes do barroco aqui no Brasil, né? Foi o primeiro autor nascido no Brasil, né? Ele nasceu aqui no Brasil, né? Tem vários livros publicados, né? Conviveu justamente ao lado do Gregório de Matos, né? E escreveu justamente com ele essa questão da poesia, essa questão da poesia no tempo, tá bom? Sua principal obra é a Coletânea de Poema, né? Que recebe o nome de Músicas do Parnaso, tá bom? E foi escrito justamente em 1705 e publicado lá em Lisboa, né, na capital de Portugal, tá bom? E aí, galera, outro grande nome, né, desse barroco, como eu falei para vocês no início da aula, é justamente o próprio Gregório de Matos, né, aonde tem como suas principais obras, né, a mesma Dona Ângela, que é uma canção lírica, tá bom? Tem aí a Jesus Cristo Nosso Senhor, né, que é uma obra religiosa, e a poesia lírica, tá bom? Que revela justamente a sua visão sátrica, né, sobre o estado da Bahia, né, sobre a Bahia nesse período aí. Outro grande nome também, como a gente está nomeando aqui, é justamente o padre Antônio Vieira, né, que tem o seu sermão do sexagésimo, tá bom? Que é um sermão sobre o Santo Antônio, beleza? Outro cara que eu falei para vocês é o Manuel Botelho, né? O Bento Teixeira e o Sebastião Rocha, tá bom? E aí, galera, eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas obras do Barroco brasileiro, tá bem? E aí eu fico por aqui
tá bom? Agradeço a todos vocês aí. Espero que vocês possam estar acompanhando, espero que vocês possam estar bem em casa, tá bom? Aquele abraço e até mais.